é impossível comprar casa própria se você é da classe média. Isso não é uma percepção sua. Eu vou te mostrar com dados porque estamos vivendo o fim da era da casa própria para a classe média. Bom, eu separei esse vídeo aqui em 3 partes. Primeiro, eu vou te mostrar porque o momento que a gente está vivendo agora é o mais complicado para você comprar a sua casa própria dos últimos anos, das últimas décadas. Vou te provar com dados se você faz parte da classe média. Segundo ponto, eu vou te mostrar qual foi o melhor momento das últimas décadas para você comprar o seu imóvel próprio. Porque isso vai nos ensinar, olha só, o que tem aqui no terceiro ponto, que é quando novamente o momento vai ficar igual ou muito semelhante ao que aconteceu aqui, ó, no ponto 2 do nosso vídeo. Ou seja, qual a previsão de que nos próximos anos seja um excelente momento para você comprar a sua casa própria. Então pode ser que você tenha perdido, ó, esse ponto 2. Então presta atenção, porque o ponto 3 pode estar aí e você não quer perder de novo a melhor oportunidade de comprar o seu imóvel. Ok, mas como é que você afirma que nós estamos vivendo no pior momento para a classe média comprar o imóvel próprio dos últimos anos? Bom, porque eu fiz algumas contas. Eu estou, na verdade, há 2 semanas pegando esses dados e montando essas contas para te mostrar que o primeiro dado que eu peguei é o preço dos imóveis na média no Brasil nos últimos anos. Ah, como é que você pega? Você bate de porta em porta pegando os imóveis? Lógico que não, né? Já tem uma empresa, já tem um instituto que faz isso. Que índice que eu peguei para verificar qual que é a média do preço dos imóveis residenciais no Brasil nos últimos anos? O FIPZAP, tá certo? Ou seja, ele vai nos dar uma boa ideia do que está acontecendo com os imóveis residenciais no Brasil nos últimos anos. Ah, Gui, mas eu conheço um tio que comprou um imóvel por 100 mil e ele vale hoje 5 milhões lá na cidade de não sei o quê. Cuidado, você tá pegando algo muito específico. A gente tá pegando aqui, ó, a média dos imóveis no Brasil. Então cuidado para você não se guiar por uma coisa extremamente atípica em uma cidade que você nunca ouviu falar. Cuidado, tá? Ah, Gui, mas para montar esses cálculos você pegou só esse índice? O índice de preços do FIPZAP? Lógico que não. Eu peguei uma outra coisa. Como é que se comportou a renda média do brasileiro nos últimos anos, nas últimas décadas? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar o crescimento do valor dos imóveis residenciais no Brasil com o crescimento da renda dos brasileiros na média nos últimos anos. Ô Gui, então só com esses dados você consegue cravar que esse é o pior momento? Não. Depois de ter esses 2 indicadores, eu vou pegar uma outra coisa. Que coisa que é essa? Os juros. E a gente vai fazer uma conta somando tudo. Preço dos imóveis, qual que é a renda média dos brasileiros ou como ela se comportou nos últimos anos, os juros e o que isso vai impactar? Na parcela do imóvel que você quer comprar, que você quer financiar. E uma outra coisa, eu vou te mostrar hoje qual que é o salário ou a remuneração que você precisa ter para comprar um imóvel. Não tô falando um imóvel de luxo, não. Tô falando um imóvel para você, classe média no Brasil. Olha só que interessante. Então primeiro vamos olhar o preço dos imóveis, tá certo? Eu peguei aqui o índice FIPZAP de junho, agora, de 2025, e verifiquei quanto que o preço dos imóveis do Brasil subiu nos últimos 5 anos, tá? Residenciais aqui, na média, do Brasil, das principais regiões metropolitanas, beleza? E olha só, o preço dos imóveis no Brasil, na média, subiu 34,51% nos últimos 5 anos. É uma alta de preços relevante. Ou seja, o imóvel no Brasil, que estava sendo negociado a 500 mil reais em junho de 2020, hoje está, na média, em aproximadamente 650, 670 mil reais, uma alta de 34%. Mas não dá pra gente dizer que tá mais difícil para a classe média só por conta desse fator. O que a gente vai ver então? Como a renda média do brasileiro se comportou nesse mesmo período, nos últimos 5 anos. E aí a gente tem um outro indicador que na verdade ele é meio que assustador, tá bom? A renda média do brasileiro, da brasileira, nos últimos 5 anos cresceu assustadores 2,75%. Ou seja, ficou praticamente estagnada. A sua renda continuou igual, enquanto o preço de tudo ao seu redor, tudo que você consome, incluindo os imóveis, subiu demais. Um dos fatores para a gente se sentir cada vez mais pobre, que nossa vida está cada vez mais difícil, é isso. A nossa renda continua basicamente estável, enquanto o preço dos imóveis, ó, continua subindo. E aí eu vou fazer uma continha aqui. Que continha que eu vou fazer? Eu fiz em uma coluna aqui no Excel a diferença entre todos esses meses, né? Ou seja, o que acumulou de alta do preço dos imóveis nos últimos 5 anos frente ao aumento da renda do brasileiro médio nos últimos 5 anos. E aí eu faço essa diferença. Tá vendo que entre junho de 2020 e junho de 2025, o preço dos imóveis subiu 34,51%. A renda do brasileiro da brasileira média, 2,75%. Quanto que vai dar de diferença aqui, mais ou menos? 32%. E eu vou fazendo isso para todos os meses, ou seja, vou regredindo, né? Então, maio de 2020 a maio de 2025.
2025. Maio de 2020 a maio de 2025. O que eu quero pegar? Eu quero pegar aqui, ó, a maior diferença entre o crescimento do preço do imóvel nos últimos 5 anos e o crescimento da renda média do brasileiro e da brasileira nos últimos 5 anos. Sabe o que isso me mostra? Que desde 2017, essa é a maior diferença. Ou seja, desde 2017, uma janela de 5 anos, nunca o preço dos imóveis cresceu tanto acima do crescimento da renda média do brasileiro e da brasileira. É por isso que a gente tem a percepção de que está ficando muito caro, muito inatingível você comprar um imóvel próprio. A sua renda está estagnada, basicamente há 5 anos. Enquanto isso, o preço dos imóveis continua subindo. Pô, Gui, mas está impossível, morreu o sonho, única e exclusivamente por conta desse fator? Não, não é só esse fator. Esse fator é muito ruim, certo? Mas não é o único, presta atenção. O que eu vou pegar agora? Eu vou pegar a taxa de juros. Se a gente for 5 anos atrás, você pode fazer isso no site do Banco Central, tá? Eu peguei aqui, ó, você consegue ver até minha planilha do Excel, tá? E verificar qual que é a taxa média de financiamento imobiliário praticado pelos bancos aqui no Brasil, você vai ver que a gente tinha algo muito perto de 7,90% de taxa de juros ao ano. Se você for na mesma aba e colocar agora a taxa de juros de financiamento imobiliário para junho de 2025, você vai chegar num percentual de 11,98% de taxa média praticada pelos bancos. Ou seja, a taxa nesse período aqui, ó, subiu de maneira significativa. O que isso significa, Gui? Significa que você vai ter que ter uma parcela, ou você vai ter uma parcela muito mais alta para você comprar um imóvel. Vamos dar uma olhada como esse juro mais alto impacta a prestação que você vai pagar no imóvel? Dá uma olhada. Então vamos lá, você queria comprar um imóvel de R$500 mil em 2019, tá certo? A taxa era de 7,94%, que é a média do que os bancos praticavam especificamente lá em julho de 2020, beleza? Você conseguia naquela época financiar 100% do imóvel? Não, nem hoje, tá? Mas naquela época você conseguia dar 20% de entrada no principal banco ali que fazia o financiamento e faz financiamento imobiliário no Brasil, que é a Caixa, tá? Ou seja, você teria que dar uma entrada de R$100 mil para financiar um imóvel de 500 mil. Os outros 400 mil, você iria financiar por essa taxa de 7,94. Então vamos colocar aqui, ó, financiamento de 400 mil na tabela, né, do Clube dos Poupadores, que é uma tabela muito boa, bati todos os cálculos e tá tudo certinho. Olha só, então dei 100 mil de entrada, né, em 2019, no imóvel de 500 mil reais, perfeito? A uma taxa de 7,94%. O que isso indicava? Que a minha prestação, ou seja, a parcela, ela iria começar em R$3.500. Como é a tabela saque, a mais utilizada, depois essa prestação ia caindo ao longo do tempo. Ou seja, R$3.500 para você financiar um imóvel de 500 mil, dando uma entrada de R$100 mil. E olha só que interessante, para fazer um financiamento imobiliário, a prestação ela pode comprometer no máximo 30% da sua renda bruta. E quanto você precisaria ter, então, de renda bruta para você financiar um imóvel, né? Nessas condições, você precisaria ter uma renda de R$11.700. Pô, é fácil, Gui? Não, não é fácil. Mas você pode juntar a renda do seu marido, da sua esposa, seu filho, sua filha, mora com você, trabalha já. Você pode ir somando para conseguir financiar esse apartamento, esse imóvel, beleza? Agora vamos passar 5 anos depois. Estamos em 2025. O que aconteceu? O preço desse imóvel subiu 34%. Então vamos fazer essa continha aqui, ó. Se o imóvel vale 500 mil reais, a gente vai fazer um aumento de 34,51%. Ou seja, o valor desse imóvel agora é de 672 mil reais. Ou seja, um valor muito mais alto. Ô Gui, eu tenho que dar 20% de entrada, certo? Errado. Por quê? Porque a Caixa agora ela mudou as regras para financiamento imobiliário. Você precisa dar no mínimo 30% de entrada. Ih, caraca, Gui, lascou então. Lascou de verdade. Olha só, agora você precisa dar no mínimo 30% de entrada. E quanto que significa 30% de entrada? Nesse imóvel aqui, ó, 201 mil reais. Presta atenção, nos últimos 5 anos para você comprar o mesmo imóvel, o valor necessário para você dar de entrada dobrou. Você precisava de 100 mil reais, hoje você precisa de 200 mil reais. Patrimônio 2 vezes maior do que você precisava 5 anos atrás. Calma que não para por aí, tá? O que você vai fazer com o restante? O restante você vai financiar. Quanto que vai sobrar nesse financiamento? Você vai pegar aqui, né, os 672 mil reais, tirar a entrada e você vai financiar o resto. Quanto que vai sobrar? Vai sobrar nesse seu financiamento 471 mil reais, aproximadamente. Só que a taxa agora, ela não é de 7,94%. Ela é de quanto? Vou consultar aqui na minha tabelinha, que é, inclusive, a tabela que eu peguei lá no site do Banco Central, a taxa, né? 11,98%. Ou seja, eu vou financiar isso daqui nessa taxa. Dá uma olhada nisso aqui, meu amigo, minha amiga. Então vamos colocar aqui, ó, a taxa é 11,98%.
Qual que vai ser a prestação? A prestação vai partir de quanto? Dá uma olhada. R$ 5.582. Sabe o que isso significa? Que a prestação do mesmo imóvel ficou 60% mais cara nos últimos 5 anos. Veja só, você precisa dar o dobro de entrada hoje em dia e você precisa arcar com uma parcela, uma prestação que é 60% mais alta do que a que você pagaria se tivesse financiado o imóvel 5 anos atrás. Mas não para por aí. Por que não para por aí? Porque você não pode comprometer essa prestação aqui, ó, mais do que 30% da sua renda. Ou seja, tem que ganhar quanto para financiar esse imóvel aqui? Você, meu amigo e minha amiga, você precisa ganhar nada mais, nada menos do que a bagatela de R$ 18.700 por mês para comprar um imóvel de classe média. Eu não sei de onde você está me assistindo, tá? Mas R$ 600 mil aqui em São Paulo não compra nenhum imóvel de luxo. Ok, mas todo mundo ganha R$ 18.700. Eu ganho 25 mil, eu ganho 30 mil. Você pode estar me assistindo e falando aqui, mas e se eu for consultar qual que é o percentual da população brasileira que ganha um salário desse ou maior? Vou consultar para você aqui na calculadora do valor, que leva em consideração inclusive dados do IBGE. Então vamos colocar aqui, ó, R$ 18.700 para ver em que percentual da população brasileira a gente está falando em termos de renda. Calcular. Olha só, se a sua renda por mês é de R$ 18.700, você está no 1% mais rico do Brasil. O que isso significa? Que hoje, para você comprar um imóvel de classe média, porque de média já não tem mais nada, né? Você precisa ter uma renda equivalente às pessoas que estão no topo da renda mensal do brasileiro, da brasileira. Por isso, o sonho da casa própria, para quem é da classe média, ele tá morrendo. Porque você precisa ganhar cada vez mais, você precisa dar uma entrada ainda maior, você precisa ter uma renda muito grande para conseguir o financiamento, tá certo? De uma parcela que é significativamente muito alta. E vamos lá, né, pessoal? Seguinte, talvez você tenha conseguido crescer a sua renda aí nos últimos 5 anos, né, de 11 para R$ 18 mil. Só que a renda média do brasileiro, de novo, isso dados do IBGE, tá? Cresceu 2,75% nos últimos 5 anos. Ou seja, tá parada, pô. Então você ter um crescimento de renda de 70% é algo muito específico, muito pontual para pouquíssimas pessoas. Na média, a renda do brasileiro ficou parada. Por isso que o sonho da casa própria se afastou de maneira, assim, excepcional da grande maioria dos brasileiros e das brasileiras, por conta de todos esses cálculos. Mas você deve estar pensando, ué, Gui, então a gente pega aqui a pirâmide de renda do Brasil, tá certo? Bom, vamos lá, ela é mais assim, né? Ela tem mais gente ganhando bem menos do que a gente ganhando aqui no intermediário, tá? E também tem pouca gente ganhando muito. Então vamos colocar aqui, ó, só a pontinha da pirâmide. Eu tô me referindo aqui, ó, provavelmente a você que tá assistindo esse vídeo, tá aqui, ó, na faixa de renda. Ou seja, tá ficando muito, ou ficou muito mais difícil para você, tá na classe média aqui, comprar imóvel. Ué, Gui, isso significa que pro pobre ficou mais fácil? Isso significa que pro rico ficou mais fácil? Não, qual que é o ponto? Aqui, pra população, né, que é mais carente do ponto de vista de renda, você tem outras modalidades de financiamento. Minha Casa Minha Vida. Tudo isso que a gente tá falando de nível de taxa, de necessidade de entrada maior ou menor, não se aplica. São regras completamente diferentes. Então são outras contas que a gente tem que fazer para verificar se ficou mais fácil ou mais difícil para a classe mais baixa aqui da população brasileira em termos de renda. Mas uma coisa é fato, tá? A renda dessa população aqui, muito provavelmente está acompanhando a média. Tá parada nos últimos 5 anos. Então eu duvido ter ficado mais fácil, tá? E esse cara aqui, Gui, o cara que é muito rico, o cara que tem muito dinheiro, esse cara aqui já tinha uma vida mais fácil, deu uma vida mais fácil, ficou um pouquinho mais difícil, mas esse cara consegue comprar imóvel, tá? Então é outro game, outro jogo. Agora, para classe média aqui, ó, sim, está ficando muito mais difícil. Ô, Gui, o que eu faço? Olha só, lá na Finclass, a gente tem um bônus exclusivo para te ensinar a adquirir o imóvel da maneira mais fácil, mais eficiente e melhor e que se enquadra na sua realidade. Você sabe, a Finclass é uma plataforma completa de finanças e investimentos. A parte que a gente vai te auxiliar a comprar o imóvel nas melhores condições, no melhor momento, dada a sua realidade, faz parte do pilar de finanças. E a gente tem isso lá na Finclass. Ou seja, se você já tem uma grana, tá pensando em comprar um imóvel próprio, tá pensando qual que é a melhor modalidade de financiamento, o melhor momento de financiar esse imóvel, se é à vista, se é financiado, qual é o percentual que eu financio, qual que eu não financio, se eu invisto, o que eu faço? Lá na Finclass a gente te ajuda com tudo isso em um curso específico montado para você aprender a comprar da melhor maneira o seu imóvel, hein? Ah, Gui, mas esse curso aí, ele tem o custo adicional da plataforma da Finclass? Não tem não, tá? É de graça, você assinou a Finclass, você leva ele também, beleza? Ah, Gui, vou esperar a Black Friday. Não. Essa vai ser a melhor promoção do ano. Esquece Black Friday. Essa é a melhor promoção do ano. Dia da Independência Financeira
financeira da Finclass. Então presta atenção, se você quer comprar o seu imóvel próprio aí nos próximos meses, nos próximos anos, tá pensando qual que é a melhor taxa, qual que é o melhor modelo de financiamento, dado o quanto que você tem para investir, o quanto você tem guardado, onde você quer comprar o imóvel, a gente vai fornecer tudo isso para você a partir do dia da independência financeira na Finclass, que vai acontecer no dia 24 de setembro. Então se você quer aproveitar a melhor oportunidade do ano para entrar na plataforma da Finclass e juntar os mais de 120 mil assinantes lá e ainda aproveitar esse bônus exclusivo que vai ser liberado lá no dia 24 de setembro, clica no link aqui e se inscreve, não perde a melhor oportunidade do ano. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora eu vou falar um pouquinho de quando que foi o melhor momento. E para ter o melhor momento, algumas coisas precisam acontecer. A gente verificou lá no pior momento que o valor dos imóveis ele tinha subido de maneira muito mais alta do que a renda, perfeito? Então o que a gente tinha? A gente tinha aqui a renda, tá certo? A gente estava comparando com o valor dos imóveis, tá? Fazendo essa diferença aqui. Depois a gente juntava isso com a taxa de financiamento e a gente pegava a prestação. Se a gente for verificar, sabe qual que foi a data que isso se inverteu? Ou seja, o valor dos imóveis cresceu menos do que a renda média do brasileiro? Parece que eu tô gravando esse vídeo de propósito na data exata, tá? Mas foi em julho de 2020. Ou seja, a renda média do brasileiro nos últimos 5 anos, ou seja, de 2015 a 2020, cresceu 7,35% a mais do que a valorização dos imóveis. Ficou mais barato, na média, para os brasileiros comprarem imóveis nos últimos 5 anos, terminados lá, em julho de 2020. E olha só, não é só isso, porque nós pegamos, naquele momento, algumas das menores taxas históricas de financiamento imobiliário. Que taxas eram essas aqui? 7,94%. A gente acabou de fazer a simulação de financiamento imobiliário. O melhor momento nas últimas décadas para você comprar imóvel, ou seja, o que estava mais fácil, né, olhando a relação entre renda e valor na média dos imóveis no Brasil, foi no meio de 2020. Tá? Você vai falar, caraca, no meio da pandemia e tudo mais? Analisando valor, renda média dos brasileiros e das brasileiras, as taxas de financiamento imobiliário na época, foi isso sim. Ah, Gui, desconsidera o período da pandemia. Quando que é? Janeiro de 2020. Algo muito próximo também. Aí você deve estar pensando, né? Mas, Gui, por que isso acontece? E quando deve acontecer de novo? Na verdade, essa é a pergunta correta a se fazer. Por que a gente teve essa diferença aqui entre o valor dos imóveis e da renda indo para o lado positivo, a favor do consumidor, da consumidora brasileira, né? Ou seja, um momento mais propício para aquisição de imóveis? Não sei se você lembra, se aconteceu isso daqui em julho de 2020, a gente tem que voltar 5 anos para trás. E onde a gente vai estar? Em 2015. O que aconteceu em 2015? Não sei se você lembra, mas entre 2013 e 2015, o Brasil teve uma das maiores crises econômicas da sua história. 2 anos consecutivos de PIB negativo acima de 3%. Nos últimos 100 anos, se você for pegar países que não estavam em guerra, essa foi uma das maiores quedas de atividade da história econômica global, e não só do Brasil. Mas um ponto é muito interessante. Lá em 2014 e 2015, a taxa Selic do Brasil atingiu o patamar de 14,25% ao ano, fazendo com que as taxas de financiamento imobiliário se aproximassem do patamar de 11,90% ao ano. Depois, nós tivemos anos consecutivos de 2 coisas acontecendo: queda da atividade econômica brasileira e queda também dos financiamentos imobiliários de pessoas comprando novas casas. Por quê, Gui? Queda da atividade, queda do emprego, queda da renda, somado com os juros do financiamento imobiliário muito alto. Isso foi desaguar, e 5 anos depois, entre um aumento da oferta de imóveis, ou seja, poucas pessoas comprando novos imóveis sendo lançados, né? Novos apartamentos, novas casas, novos condomínios, e cada vez menos pessoas dispostas ou com renda para comprar esses novos imóveis ou esse estoque de imóveis, tá? O que isso significa? Isso significa que ciclos de alta de juros são acompanhados daqui 2, 3, 4, mas principalmente 5 anos por um período de estabilidade no preço dos imóveis. Se a renda do brasileiro, da brasileira média, cresce, significa que fica mais fácil de você comprar o imóvel nesse período. Se a gente for fazer um paralelo com os anos anteriores, seria mais ou menos como dizer que hoje nós estamos em 2015, onde os juros nessa época chegou a bater 14,25% ao ano, hoje está em 15%, e que essas coisas que a gente observou, queda da atividade, queda do emprego, queda da renda, queda dos novos financiamentos imobiliários, queda da compra de novas casas, deve começar a acontecer. Isso deve fazer com que o preço dos imóveis permaneça estável. Ah, Gui, mas eu conheço um tio meu que comprou um apartamento, uma casa lá em 2015 e depois em 2020 ele tinha se valorizado muito. Específico. Na média, no Brasil, o que aconteceu foram que os imóveis ficaram parados por 5 anos. E a renda média
média do brasileiro, da brasileira, continuou crescendo. Se nos próximos anos, começando hoje, 2025, nós tivermos um movimento semelhante lá em 2030 ou algo muito perto aqui, né, 2029, 2031, nós devemos ter um cenário muito propício para aquisição de imóveis. Pelo menos pelo fator preço e renda média do brasileiro, da brasileira. A questão de juros vai depender de como a gente vai resolver a situação fiscal do Brasil. Mas como se preparar até lá? Uma coisa você pode fazer. Em 2015 foi o melhor momento para você investir em ações, fundos imobiliários, ativos de risco de renda fixa das últimas décadas. Entre 2015 e 2020 nós tivemos um dos maiores ciclos de valorização da bolsa, dos ativos de risco no Brasil. Por quê, Gui? Porque a Selic começou em um patamar muito alto e nos últimos 5 anos ela deu uma boa arrefecida, né? Até 2020 ela deu uma boa arrefecida. Hoje nós podemos estar vendo ou vivenciando um momento muito semelhante, com a taxa Selic em 15% e nos próximos anos ela pode ceder de maneira relevante, fazendo com que o seu dinheiro guardado, investido, se valorize de maneira significativa, de maneira muito forte. Então, se em 2015 você tivesse visto um vídeo semelhante a esse falando, ih, caramba, olha só, realmente parece que tá muito complicado para comprar um imóvel hoje, sabe? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou investir, porque a taxa Selic tá alta, né? Então, é muito possível que eu consiga excelentes taxas de retorno no futuro. Então, você tinha 500 mil reais, você pensou em comprar imóvel, você falou, sabe o que eu vou fazer? Vou investir. E você tinha algumas opções. Você poderia ter investido, ó, no CDI. No CDI, você ia ter conseguido um retorno de 53%. É legal? Ah, é legal, mas também não é, nossa, que maravilha, certo? Agora, se você tivesse investido no Ibovespa, na Bolsa Brasileira, você teria conseguido mais de 80% de retorno. Opa, já começa a ficar interessante. Você tinha 500 mil reais aqui, você no final de 5 anos, lá em 2020, tinha 900 mil reais. E olha só que interessante, o valor do imóvel, que era 500 mil, tava parado, tá? Tava em 500 mil ainda em 2020, beleza? Isso pelo índice FIPE-ZAP. Mas você não precisava ter investido só no Ibovespa, tá? Você poderia ter investido, por exemplo, no IFIX, no índice de fundos imobiliários do Brasil, né? E o que aconteceu? Ele se valorizou, olha só, 92%, ou seja, mais de 90%. Que quando só arrumar aqui, né, colocar 800, não era 900 não. O que significa? Que você teria algo perto de 900 mil reais em 2020. Enquanto o preço do imóvel, lembra? Tava estável, tá? Você poderia comprar o mesmo imóvel de 5 anos atrás e ainda te sobraria 400 pila, tá bom? No bolso. Mas você poderia ter investido em ativos de renda fixa, ativos de risco da renda fixa, por exemplo, o IPCA mais 2045. Quanto que ele rendeu? Inclusive eu investi aqui, tá? Não tinha muito dinheiro na época, né? Tinha poucos anos ainda no mercado financeiro, mas já estava investindo. Quanto que ele rendeu, Gui? Entre 2015 e 2020. Nessa janela entre julho de 2015 e julho de 2020, ele rendeu 160%. Tá certo? Ah, tinha 500 mil, coloquei no IPCA 2045. Quanto que eu tenho? 1,3 milhão em 2020. E detalhe, o imóvel que custava 500 mil reais em 2015, em 2020 estava 500 mil reais. Você compraria o mesmo imóvel e te sobraria 800 mil reais, tá? Ah, Gui, ou seja, 2025 a 2030 vai ser a mesma coisa? Não dá pra gente saber, mas se o passado minimamente tende a rimar, ou seja, se assemelhar, dá pra gente esperar nos próximos anos que o preço dos imóveis fique minimamente estável, ou pelo menos não suba tanto quanto ele subiu nos últimos 5 anos. O ciclo imobiliário tá aí, normalmente vai se repetindo em maiores ou menores intensidades, mas ele acontece. Então, provavelmente, os últimos 5 anos, dado o histórico econômico do Brasil, o preço dos imóveis pode não subir muito. Ah, Gui, mas e da cidade Y, B, X, Z? Não dá pra gente saber, né? Cada cidade tem o seu caso específico, mas na média, no Brasil, é mais provável que isso aconteça. Ô, Gui, quero pegar essas oportunidades, ok? Até oportunidades melhores nesse momento. Tem muita oportunidade boa, que inclusive, se a gente passar por um momento positivo, ó, dá pra ganhar mais do que isso aqui. Como é que eu descubro? Qual que é, Gui? Se inscreve no Dia da Independência Financeira da Finclass, no dia 24 de setembro, a melhor oportunidade do ano para você assinar a plataforma da Finclass e pegar, além do curso te ensinando a adquirir o seu imóvel, uma carteira de investimentos onde a gente vai te mostrar as melhores oportunidades, ó, de todas essas classes de ativos para você colocar o seu dinheiro. E passado por esse momento desafiador que a gente está vivendo agora, você deve ganhar bastante dinheiro. Você vai clicar aqui embaixo, se inscrever para o Dia da Independência Financeira da Finclass, onde você vai conseguir assinar a plataforma, ganhar todos os bônus com 50% de desconto, menos de R$40 por mês, para você saber o que fazer com o seu dinheiro e para você também, com o bônus que a gente vai divulgar, entender como comprar da melhor maneira o seu imóvel próprio. Seja ele agora ou seja ele no futuro. Uma coisa é certa, você vai saber como fazer e a melhor maneira de fazer isso. Espero você lá. Tchau!